Salve, moçada, torcedores do Vikings ou não, né? Graças a Já, aí a temporada acabou. O Seahawks conseguiu ganhar o Super Bowl. Conseguiu no sentido bem irônico, porque foi fácil pra caramba, né? O Patriots não, enfim, não deu muito trabalho. Mas agora eu posso falar um pouco, já que a temporada acabou, eu posso falar um pouco das expectativas para o futuro aí do Vikings, né? E, obviamente, sobre a questão do JJ, né? Se eu acho, o que, que eu acho que poderia, que a gente deveria fazer, né? Na relação do quarterback, né? E se a gente, enfim, se a gente tem muita opção também do que fazer, né? Começar agradecendo pelas coisas boas do time, né? O nosso kicker, aí, Will Riker, sei lá, foi pelo menos uma coisa que deu alguma satisfação, segurança, né? É, em ver ele sendo consistente o tempo inteiro, mas é engraçado, né? Essa coisa do kicker. Enfim. O nosso querido JJ McCarthy, quer dizer, até ontem, né, ainda era piada na liga e foi piada, né, assim, a temporada inteira. Qualquer jogador que jogava mal, os caras faziam o memezinho com essa foto aí. É muito doido, né? E um cara que também foi a piada na liga por muito tempo, né? Acabou ganhando o Super Bowl ontem. Mas é óbvio que uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Mas o que eu acho que a gente ahn, tem de opção no quesito quarterback é pouca opção, na verdade, né? O JJ, ele é um jogador que a gente draftou, então ele tá nesse contrato de calouro. E eu acho que isso é o que mais importa para o time do Vikings agora. Eu acho que, assim, no sentido que isso é o que mais. Que isso tem uma importância muito grande na estrutura do time hoje. Então eu não consigo ver muitas outras opções a não ser jogar a próxima temporada com o JJ de titular, né? Independente do desempenho que ele teve nessa temporada, eu acho que ele ainda é uma opção é, plausível, razoável dentro do cenário que a gente tem, né? Então é óbvio que é preciso trazer um outro quarterback para o nosso time, até porque a gente não tem hoje um reserva de qualidade, né? A gente hoje o Carson Wentz é, ainda está no time, mas eu imagino que ele deva ser cortado. E o Max Brosmer, é, ele não pode ser o quarterback reserva imediato, né? Ele não pode ser um QB2 ainda. Então a gente precisa de um quarterback de razoável qualidade, né? E aí eu acho que não tem muita opção mesmo. Então o que eu acho que pode acontecer é a gente tentar trazer o Mariota pro Vikings e, enfim, ele fazer o papel ali vamos dizer, que o Darnold iria fazer em 2024, provavelmente, né, de trabalhar no off-season, começar a temporada e ser o quarterback à disposição e um quarterback, enfim, dos que tem disponíveis, talvez é o que é o mais provável, assim, de funcionar, não, mas de acontecer mesmo, né? De disponibilidade. A gente vai no Twitter, a gente vê um monte de coisa, tipo Joe Burrow, Aaron Rodgers, de novo, né? Como sempre, o próprio Kirk Cousins. E
muitos desses, né? O Joe Burrow, Lamar Jackson, né? São caras assim, que não tem como a gente conseguir, a gente não vai abrir mão de também tanto capital assim para ter esses quarterbacks. É aquela mesma coisa, igual foi o Sam Darnold em 2024, né? Não é um nome assim que todo mundo vê como a salvação, mas é uma coisa realista e que tem qualidade suficiente para dar segurança, né, na posição. O problema, assim, além disso, tem outros problemas, né? Tem a questão da linha ofensiva, que hoje a gente tá com nomes que estão mais seguros, assim, né? O Darrisol, na tackle esquerdo, e aí a gente tem o Donovan Jackson, né? Que é o cara que a gente draftou recentemente no último draft, que acredito que está seguro na posição. O Brian O'Neill, que até o final dessa próxima temporada ele também está dentro do contrato dele. E aí a gente tem os caras que vieram do Colts, né? Tem o Will Fries e tem o Ryan Kelly, né? O Ryan Kelly praticamente, assim, ele jogou muito pouco nessa temporada. Ele teve muitas concussões, né, ao longo da temporada. E, e assim, ele, para mim, é a peça que a gente precisa substituir, né? Hoje a gente teria a opção do Jurgens, né? Que é que jogou como center em algumas ocasiões, e a gente tem o Blake Brandel também, que ele não é da posição, mas ele acabou jogando como center. Quer dizer, eu acho que não seria a medida a ser tomada colocar um desses jogadores para ocupar a posição de titular para a próxima temporada. Pela, por um jogador não ser exatamente da posição e por outro jogador, é, enfim, não ter tanta experiência assim. E então, para mim, essa questão do center ela é muito importante. Eu não sei como que o Vikings vai atacar esse problema nessa off-season. Existe o draft, a gente tem bastante, assim, tem um número razoável de escolhas e eu não sei como que são, né? Eu não tenho conhecimento dos jogadores que estão elegíveis agora para o draft na posição, então eu não consigo dizer se é uma boa escolha ir atrás de um center nesse draft para ocupar logo a posição. Ou seja, tem alguém que poderia assumir a posição já de cara. Mas eu acho que cortar o Ryan Kelly, acho que é uma coisa que o Vikings provavelmente vai fazer, mas não acho que vai acontecer a mesma coisa com o Will Fries, né? Ele foi o jogador da linha que teve mais constância de titularidade, né? Ele atuou mais vezes, mais constante. Acredito que o Darrisol ele vai jogar a próxima temporada mais também com mais constância, com mais permanência, né, em campo. Dá para perceber que o Vikings ele toma muito cuidado com os jogadores, então o Darrisol ele ficou rotacionando, às vezes jogava o primeiro tempo, não jogava o segundo tempo, por ainda questões do joelho dele, né? Então acredito que isso aí vai ser uma coisa resolvida para a próxima temporada. Então a questão da posição do center, deixa eu tirar a Mariota daqui, né? É uma questão a ser observada e como é que o Vikings vai atacar esse problema na off-season e também o jogo terrestre, né? O running back. A gente, tanto o Aaron Jones como o Mason, eles ainda têm contrato até essa temporada, né? Até o final dessa temporada. Então, a gente imagina que o Vikings vai projetar jogar com um desses jogadores. Eu não sei se a gente deveria manter o Aaron Jones como running back 1, entende?
Lógico que ele não é o problema em si, eu gosto dele como running back, ele ainda atua bem. Eu acho que são bons dois jogadores, mas não é só os jogadores em si, né? A gente também precisa melhorar o nosso esquema de corrida, né? Nossa linha ofensiva trabalha melhor e por isso a gente mudou aí o técnico de linha ofensiva. Vamos ver se a gente tem uma melhora total, mas o que eu tô falando é que talvez valha a pena a gente pensar e trazer um running back mais jovem e com um perfil de que cause mais impacto, né? A gente viu que isso é o que faz o time ganhar de verdade, né? E, enfim, outra coisa interessante é sobre a gente ter deixado o Darnold embora, né? E isso parecer que foi um grande erro e tal, e parecer que ele é, é um grande responsável pelo Super Bowl de Seattle. Mas se a gente vê a forma como o time de Seattle jogou a temporada inteira, a gente vai ver que o Darnold ele cumpriu um papel é, básico, vamos dizer assim, né? De não. De entregar aquilo que precisava entregar para o time se manter produtivo e tal. Mas se a gente comparar a atuação dele com a do Bryce Young versus o Patriots, a gente vai ver que os números nem são tão diferentes assim, né? O Darnold teve uma porcentagem de acerto menor que o Young, teve um pouquinho mais de jardas apenas, e um rating abaixo, né? E o próprio May, né, teve um rating superior ao jogo do Darnold do Super Bowl. E teve mais jardas também. Então, ou seja, não foi. No jogo de ontem a gente viu que o Darnold ele não foi explorado da forma como ele precisava ser explorado no Vikings, né? Porque o Vikings não tinha esse poder de correr com a bola e ainda não tem, né? Então a gente também a gente tem que levar em consideração que são times ainda diferentes, né? E que um quarterback com uma atuação média, né, mediana, ele pode levar o time à vitória, obviamente, isso não é dúvida nenhuma. Então o que a gente precisa fazer em relação ao nosso quarterback é estabelecer se o JJ ele realmente tá a fim de jogar pelo Vikings, como ele tem demonstrado desde antes de ser selecionado, né, de ser draftado, que é esse cara que por mais que tenha sido meme pelos motivos errados, é um cara que causa um impacto na liga e no time desde o momento que ele começou a jogar. E a gente viu isso. Então, se tudo isso começa a funcionar a nosso favor, a gente tem um quarterback que ainda tá no contato de calor, consegue com isso deixar espaço para o time manejar outras peças para que seja de fato mais competitivo e estrategicamente dá condição de o time correr mais com a bola. E a defesa que já vem funcionando, o Brian Flores tendo ficado, quer dizer, na minha opinião, esse é o caminho mais plausível que eu vejo acontecendo. Manter o JJ, consertar e entender como resolver os problemas da linha ofensiva de uma vez por todas, para produzir um jogo terrestre que seja o motor do ataque, né? E tendo o JJ como esse cara que consegue resolver em situações críticas, como ele demonstrou nessa temporada, né? Fazendo arremessos em janelas bem fechadas, tendo a dimensão da sua própria corrida, entender momentos onde ele tem que correr com a bola. E ele é um cara móvel também. E em alguns momentos ele mostrou que tem decisões bem acertadas. O único problema é a questão mesmo técnica, né? De base. Ele tem um problema de base que obviamente, se ele trabalhar, ele vai superar
parte delas já para a próxima temporada. É entender o qual é o risco que a gente corre. Eu acho que não é um risco que dentro das outras opções é necessariamente o maior, né? Então, não estou falando que é a situação mais interessante que a gente tem, né? Mas eu acho que é aparentemente a menos pior e é o que eu acho que o Vikings vai fazer. Vamos ver. Eu acho que essa off-season tá interessante por conta da saída do Quace, né? Agora a gente pode esperar que o draft seja um pouco, sei lá, melhor pra gente. E eu acho que só por isso é uma coisa pra gente ficar com uma expectativa positiva nesse começo de off-season aí, tá certo? Grande abraço aí, nação Vikings e Skol. Até a próxima.